Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. Esse vídeo é um oferecimento do Silvio Lozano. Valeu pela sugestão, Silvio. Eu vou resolver com você a prova de raciocínio lógico do concurso para cabos da Polícia Militar de São Paulo, que aconteceu agora em 2020. É mais um concurso organizado pela VUNESP. Como este é o primeiro vídeo de resolução para uma prova de cabos da Polícia de São Paulo, esse vídeo merece que você se inscreva neste canal de uma vez por todas. Ajuda aí esse canal a crescer, se inscreve, dá sua força, compartilha nas redes sociais, manda aí para o grupo de estudos e deixa o like no vídeo para subir o vídeo. Valeu? Bora ver então, sem enrolação, as 10 questões dessa prova? Vem comigo! Essa primeira questão dizia: considere verdadeiras as seguintes afirmações. Todos os tutores são professores. Alguns coordenadores são professores. A partir dessas afirmações, é correto afirmar o quê? Geralmente, essas questões que têm as palavras todos e alguns, a gente consegue resolver usando conjuntos, diagramas lógicos. Quando ele fala que todos os tutores são professores, isso significa o quê? Significa que você tem um conjunto de tutores e tem um conjunto de professores. Observe que o conjunto dos tutores está todo dentro do conjunto dos professores. Então, todos os tutores são professores, mas nem todos os professores são tutores. Esses professores que estão aqui, não são tutores. Fechou? A segunda afirmativa diz que alguns coordenadores são professores. Então, onde a gente vai colocar o conjunto dos coordenadores? Fazendo uma interseção com o conjunto dos professores. O conjunto dos coordenadores pode estar aqui. Então, a gente tem que alguns coordenadores são professores, mas observe que o conjunto dos coordenadores também pode estar assim, Ele pode ser grande o suficiente para ter interseção com o conjunto dos tutores. Por quê? Dessa forma, continuam existindo alguns coordenadores que são professores. Certinho? Agora, vamos para as afirmações. Há coordenadores que são tutores? Não. Não necessariamente a gente pode fazer essa afirmação. Então, quando a gente olha as alternativas, a gente tem que achar aquela que é necessariamente verdade. Se o conjunto de coordenadores for esse aqui, não existirão coordenadores que são tutores. Consegue visualizar? Se for esse aqui, existirão, mas se for esse aqui, não existirão. A letra B diz: há tutores que não são professores. Não, todos os tutores são professores. Letra C: há professores que são tutores. Sim, todos esses professores aqui são tutores, Esses aqui não são tutores, mas esses aqui são tutores. Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvida? Se tiver dúvidas, já sabe, Se você não é novo aqui no canal, você já sabe. Se é novo, fica sabendo agora. Quem tem dúvidas aqui tem que fazer o quê? Deixa a dúvida aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo, principalmente quem está inscrito aqui no canal, tentando ajudar a tirar as dúvidas. Fechado? Bora para a questão 22. Questão de sequência. Na sequência de números 4, 8, 6, 12, 10, 20, 18, 36, 34, o primeiro termo que é maior do que 100 é qual número? Então, observe a sequência. Qual é a lógica que você consegue perceber que existe entre esses números que foram dados? Observe que de 4 para 8 foi multiplicado por 2, 2 vezes 4, 8. Para 6, subtrair 2. 8 menos 2, 6. Aí depois, 6 passou para 2, multipliquei por 2. Então, 6 vezes 2, 12. Subtrair 2. Multipliquei por 2, subtrair 2. Então, o que ele está fazendo aqui? Multiplica por 2, subtrai 2. Multiplica por 2, subtrai 2. Multiplica por 2, subtrai 2. E assim sucessivamente. Se o 36 aqui, do 36 para o 34, eu subtrair 2, o próximo eu vou multiplicar duas vezes. 34 vezes 2 vai dar 68, Vou subtrair 2. 68 menos 2, 66. Multiplico por 2. 66 vezes 2 vai dar 132. Pronto. Esse é o primeiro número maior que 100
dessa sequência. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Questão de sequência. Vou deixar para você aqui embaixo na descrição do vídeo link com questão de sequência para você treinar. Basicamente, quando você vê uma sequência, você tem que identificar qual é o padrão que está sendo colocado naquela sequência. Não tem muito jeito de saber qual é o padrão que a banca vai escolher. Você tem que olhar para os números e ver alguma coisa lógica que está acontecendo ali para descobrir o padrão que eles colocaram. Fechou? Bora para a questão 23. As afirmações a seguir são verdadeiras. Carlos é dentista ou é fisiologista? A gente tem aqui uma disjunção. Carlos não é fisiologista ou é psicólogo. Carlos é dentista ou é psicólogo. Então, a gente tem 3 disjunções. Carlos não é psicólogo. A partir dessas afirmações, é verdade que Carlos é o quê? Então, para resolver essa questão, você tem que conhecer a tabela verdade relacionada à disjunção, ao conectivo ou. Você sabe a tabela verdade de cor e salteado? Se eu te perguntar agora a tabela verdade da disjunção, você consegue colocar no papel sem titubear? Se você não consegue, dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora para você, onde você encontra aulas de noções de lógica que eu preparei especialmente para concurseiros que têm que fazer prova de raciocínio lógico. Fechou? Dá uma conferida lá. Lá tem um macete bacana demais para você decorar a tabela verdade de uma vez por todas. Tem os casos de negação lógica, de equivalência lógica e outros conteúdos que estão sendo preparados para você. Fechou? Então, se você ainda não tem firmeza nas questões de lógica, confere lá essa playlist com os vídeos de noções de lógica que você vai se dar bem. Ouve aqui o professor. Fechou? Vamos então ver. Ele disse que Carlos não é psicólogo. Então, se Carlos não é psicólogo, é verdade? Quando fala aqui que Carlos é psicólogo, essa parte aqui é falsa, porque ele disse que Carlos não é psicólogo. Então, quando falou que é psicólogo, é o contrário, é falso. Para essa afirmativa ser verdadeira com o ou, ele tem que ser ou não dentista? Tempo! Ele necessariamente tem que ser dentista. Por quê? No caso do ou, a gente precisa ter pelo menos um V para o resultado ser verdadeiro. Se é psicólogo, necessariamente é falso, então é dentista, necessariamente tem que ser verdadeiro para essa afirmação ser verdadeira. Entendeu? Aqui na de cima tem que ele é psicólogo de novo. A gente sabe que ele não é psicólogo. Então, quando fala que ele é psicólogo, é falso. Para isso ser verdadeiro, necessariamente, Carlos não pode ser fisiologista. Isso aqui tem que ser verdade também. Quando a gente fala que ele é fisiologista, isso é falso. Para essa afirmação ser verdadeira, necessariamente ele tem que ser dentista. Então, ele não é fisiologista, ele não é psicólogo e ele é dentista. O Carlos é apenas dentista. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, mas para essa questão e para as próximas questões que envolvem os conectivos lógicos, eu te garanto que se você assistir às aulas de noções de lógica que eu deixei para você na playlist que apareceu aqui, você vai conseguir resolver essas questões tranquilamente, ok? Vamos para a questão 24. O percurso de um treinamento de corrida é composto por 5 etapas com distâncias diferentes em cada uma delas. Uma nova etapa sempre tem 100 metros a mais que a etapa anterior. Sabendo que a quarta etapa do treinamento é percorrer 1.200 metros, a distância total do percurso é igual a quantos metros? Bem tranquila essa questão. Você tem lá 5 etapas, sabe que a etapa 4 vale 1.200 metros, tem que percorrer 1.200 metros. A distância entre cada etapa é de 100 metros, porque uma nova etapa tem sempre 100 metros a mais que a etapa anterior. Então, olha só, a etapa 4 tem 100 metros a mais que a etapa 3. Se tinha 1.200 aqui, vai ter 1.100 aqui, né? A etapa 2 tem 100 metros a menos, tem 1.000 metros. A etapa 1 tem 100 metros a menos, 900 metros. Já a etapa 5 vai ter 100 metros a mais, vai ser 1.300, né? O percurso todo tem, então, 900 mais 1.000, 1.900, 1.900 mais 1.100, dá 3.000, 3.000 mais 1.200, 4.200, mais 1.300, 5.500 metros. Essa é
a resposta dessa questão. Questão mamão com açúcar, né? Poderia ser uma questão de progressão aritmética. Você poderia resolver essa questão usando conceitos de progressão aritmética, mas como ele deu só 5 etapas, era bem mais rápido e fácil resolver dessa forma, ok? Vamos para a questão 25. Outra questão de conjuntos. Em um grupo de pessoas, 54 delas disseram já terem visitado a cidade de São Paulo e 71 delas disseram já terem visitado a cidade do Rio de Janeiro. Sabendo que desse grupo 17 pessoas já visitaram essas duas cidades e que todos já visitaram ao menos uma dessas duas cidades, o número de pessoas que formam esse grupo é qual? Então você tem dois grupos de pessoas, aquelas que visitaram São Paulo e aquelas que visitaram o Rio de Janeiro. E existem as pessoas, que estão aqui na interseção, que visitaram as duas cidades, correto? Quando a gente tem um problema de conjunto assim, geralmente a gente começa resolvendo pela interseção. Ele diz que 17 pessoas visitaram as duas cidades. Então coloca aqui, ó, 17 pessoas estão aqui entre o conjunto do Rio de Janeiro e o conjunto de São Paulo. Aí vai para as outras informações. 54 estiveram em São Paulo. Então, dentro do conjunto de São Paulo, azul todo, tem que ter 54 pessoas. Mas dessas 54 pessoas, 17 já estão aqui. Então, quantas estarão aqui? Estarão aqui 54 menos 17, o que dá 37. Então, tem 37 pessoas que visitaram só São Paulo e 17 pessoas que visitaram São Paulo e Rio, totalizando, dentro do conjunto azul, 54 pessoas. O mesmo raciocínio aplica aqui para o Rio de Janeiro. 71 pessoas têm que estar dentro do conjunto verde, mas dentro desse conjunto a gente já colocou 17. Então, aqui nessa parte do conjunto a gente vai ter 71 menos 17, o que dá 54 pessoas. Sendo assim, o total de pessoas é 37 mais 17 mais 54, o que dá 108 pessoas. Essa é a resposta dessa questão. Tá entendendo? Tem dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunta. Mas se quiser treinar mais questões com os conteúdos dessa prova, dá uma conferida aqui embaixo na descrição do vídeo que eu deixo o link de outras questões semelhantes a essas para você. Combinado assim? Agora, se estiver curtindo as explicações, lembra de deixar o joinha aí se você ainda não clicou nesse joinha. Bora para a questão 26. Vamos lá. Os copos são frágeis ou estou com a mão molhada. Sendo falsa essa afirmação, é verdade afirmar o quê? Então, ele disse que a afirmação, os copos são frágeis ou estou com a mão molhada, é uma afirmação falsa. Novamente, a gente tem o caso da disjunção. Já foi lá no vídeo da tabela verdade? Se você já foi, você já sabe qual é o caso em que a disjunção é falso. Só existe um caso em que a disjunção é falsa. Você sabe? Pausa o vídeo aí e me responde, qual é esse caso? Como eu não posso conferir se você respondeu certo, escreve aqui embaixo, eu acertei, beleza? Se você acertar, escreve aqui embaixo, eu acertei. O único caso falso da disjunção, o único caso falso do ou, é o caso em que tanto a primeira quanto a segunda parte são falsas. A primeira parte é falsa, a segunda é falsa. O ou só é falso quando tudo é falso, certo? Se você não sabe isso de cor, assiste lá o vídeo que eu já te recomendei 3 vezes anteriormente. Então, a gente sabe que os copos são frágeis é uma afirmação falsa e estou com a mão molhada também é falso. Vamos ver o que é verdade. Os copos são frágeis? Não, os copos são frágeis é falso. Estou com a mão firme? Não, isso não tem nada a ver, não falou nada de firmeza, né? Não estou com a mão molhada? Sim, se estou com a mão molhada é falso, não estou com a mão molhada é verdade. Então, essa é a resposta dessa questão. Simples assim, não é não? Resolve essa questão em 10 segundos. Bora para a questão 27. Se a temperatura cair, então precisarei me agasalhar. Se me agasalhar, então não poderei correr. Se puder correr, então não chegarei tarde. A temperatura caiu. Desse modo, é correto concluir o quê? Então, a gente tem lá 3 proposições, né, com o se, então, a chamada condicional.
Ele disse que a temperatura caiu. Se a temperatura caiu, essa parte aqui, ó, a temperatura cair, vai ser verdadeira. No se, então, para ele ser verdadeiro, quando a gente já sabe que o se é verdadeiro, a parte do então tem que ser verdadeira ou falsa. De novo, tabela verdade da condicional. A tabela verdade da condicional só tem um caso falso, é o caso da Vera Fischer. Se o se for verdadeiro, o então for falso, o resultado dá falso. Sendo assim, para essa afirmação ser verdadeira, quando o se é verdadeiro, necessariamente a parte do então tem que ser verdadeira, porque se ela for falsa, a gente vai ter a Vera Fischer e Vera Fischer é falso. Entendido? Então, a gente sabe que precisarei me agasalhar é verdadeiro. Ele disse que se me agasalhar, então a gente sabe que ele vai se agasalhar, isso é verdadeiro. Para essa afirmação ser verdadeira, necessariamente essa parte aqui tem que ser verdadeira. Então, não poderei correr é verdadeiro. Ele fala aqui, se puder correr. A gente sabe que não poderei correr é verdadeiro. Então, quando fala que pode correr, isso vai ser falso. Para essa afirmação ser verdadeira, eu sei que o se é falso. O então tem que ser verdadeiro ou falso para essa afirmação ser verdadeira. O então pode ser tanto verdadeiro quanto falso, porque o único caso falso é o caso da Vera Fischer. Se eu sei que o se é falso, então tanto faz essa parte aqui ser verdadeiro ou falso, que o resultado vai dar verdadeiro. Tabela verdade da condicional. A única coisa que você tinha que saber para resolver essa questão, tabela verdade da condicional, ok? O que a gente pode concluir? Tinha que saber também da conjunção. Não corri. Cadê aqui o correr? Não poderei correr, verdadeiro. Não corri, verdadeiro. E precisei me agasalhar. Precisei me agasalhar é verdadeiro. No e, na conjunção, quando o resultado é verdadeiro. Na conjunção, o resultado só é verdadeiro quando a gente tem 2 Vs. Se eu tenho 2 Vs aqui, essa é a resposta da questão. Essa afirmação está correta. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, ok? Mas, de novo, lá na playlist de noções de lógica, esse material tá mastigadinho para você nunca errar esse tipo de questão. Bora para a questão 28. Ontem Jorge foi ao cinema e voltou desapontado, ou seja, o filme era ruim, né? Uma afirmação que corresponde à negação lógica dessa afirmação é qual? Então ele quer a negação de uma proposição composta contendo o conectivo e, contendo a conjunção. Lá na nossa playlist tem o caso da negação da conjunção? Tem o caso da negação da conjunção. Lá você vê que para fazer a negação da conjunção, você nega tudo, troca o conectivo por ou. Então você vai negar o que está antes do i, o que está depois do e trocar o e por ou. Vamos fazer isso? Como que a gente nega que ontem Jorge foi ao cinema? Basta a gente falar que ontem Jorge não foi ao cinema. Como que a gente nega que ele voltou desapontado? A gente fala que ele não voltou desapontado. Troca o e pelo ou e marca a resposta. Ontem Jorge não foi ao cinema ou não voltou desapontado. Essa questão é só para ver quem de fato estudou para fazer a prova. Beleza? Vamos para a questão 29. Se o meu salário aumentar, então ou comprarei uma bicicleta ou comprarei uma moto. O meu salário aumentou. Então, é correto afirmar o quê? Aqui a gente tem, de novo, o se então, que é a condicional, mas dentro do então a gente tem o ou, é a disjunção exclusiva, ok? Então, você tem que saber a tabela verdade da condicional e da disjunção exclusiva. Para esse se, então, ser verdadeiro, a gente sabe que o salário aumentou. Então, o meu salário aumentar é verdadeiro. Para essa afirmação ser verdadeira, a parte do então necessariamente tem que ser o quê? Tem que ser verdadeira. Porque se a parte do então for falsa, a gente vai ter a Vera Fischer dá falso, certo? Então, se eu sei que o salário aumentou é verdadeiro, necessariamente a parte do então tem que ser verdadeira
para o resultado ser verdadeiro. Se a parte do então for falsa, a gente vai ter um resultado falso. Beleza, só que dentro do então a gente tem o ou. Em que casos o ou é verdadeiro? Em que casos a disjunção exclusiva fornece um resultado verdadeiro? A disjunção exclusiva fornece resultado verdadeiro quando os valores lógicos são diferentes. Isso significa que se aqui for V, aqui vai ser F. Se aqui for F, aqui vai ser V. Entendido? Então, o resultado do ou é verdadeiro quando os valores lógicos são diferentes. Se a primeira for verdadeira, a segunda tem que ser falsa. Se a primeira for falsa, a segunda tem que ser verdadeira. Beleza? Agora, vamos ver as afirmativas. A letra A diz: se comprei a bicicleta, então não comprei a moto. Ele está pegando só a parte aqui da disjunção exclusiva. Então, a gente vai ter que considerar esses dois casos. Se comprei a bicicleta for verdadeiro, se comprei a bicicleta for verdadeiro, comprarei uma moto vai ser falso, certo? Que a gente viu aqui, ó. Comprarei uma bicicleta verdadeiro, verde, vai dar verde aqui. Comprarei uma moto tem que ser falso. Aqui ele falou que comprou uma moto? Não, ele falou que não comprou a moto. Se ele não comprou a moto, isso aqui é verdadeiro, porque nesse caso o comprarei a bicicleta é verde, o comprarei a moto é verde. Então a gente está tratando que essa é verdadeira, essa é falso. Comprarei a moto é falso, não comprei a moto vai ser verdadeiro. No se, então, quando a gente tem dois vezes, o resultado é V ou F? O resultado é V. Mas esse comprei a bicicleta pode ser falso. Se esse comprei a bicicleta for falso, a parte da moto vai ser verdadeira. Então, comprarei a moto é verdadeiro. A gente sabe que ele não comprou, então isso é falso. No se, então, quando você tem dois Fs, o resultado é verdadeiro ou falso? O resultado é verdadeiro. O único caso falso é o caso da Vera Fischer. Se você não tem VF, você não tem falsidade aqui. Sendo assim, se nas duas condições colocadas as duas possibilidades são verdadeiras, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Essa questão foi talvez a questão mais difícil dessa prova. Você tinha que saber a tabela verdade do se, então, e depois trabalhar com as duas possibilidades do ou, as duas possibilidades da disjunção exclusiva. Entendido? Se tiver dúvidas, me escreve, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder, tentando te ajudar, ok? Se você chegou até aqui, você tem agora a oportunidade de aprender mais. Separei para você duas playlists, uma de noções de lógica, outra de exercícios, para você treinar. Dá uma conferida nesses links, pega as questões, tenta resolver, se tiver dúvidas, pergunta. Agora, se tiver entendido, deixa o like no vídeo e se ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita, se inscreve agora, clica nessa carinha que tá aparecendo. Beleza? É isso, bons estudos e até a próxima!